A igreja ouve a Jesus, o Verbo de Deus. No momento eu passo a palavra para o reverendo Carlos Júnior, para estar trazendo a palavra da parte de Deus para a igreja. Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 3. Fazermos a leitura do verso 18 ao verso 21. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 3, o verso 18 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo e bondoso, cremos e professamos que a santa palavra de Deus acaba de ser lida. Nos concede então fé. Fé para crer. Fé para guardarmos esta palavra conosco. Fé para praticarmos, tendo transformação em nossas vidas e mudança, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Hoje estamos caminhando na série de sermões Peregrinos e Exilados, o Povo de Deus, a Epístola de 1 Pedro. E estamos concluindo hoje aqui o capítulo 3. E se Deus nos abençoar, próximo domingo, e Ele permitir, estaremos dando início lá ao capítulo 4, já nos dirigindo ao final desta epístola. Mas antes de darmos continuidade, as crianças até 8 anos de idade vão dirigir-se à salinha, onde na linguagem que lhes é apropriada vão estar ouvindo a palavra de Deus. Todas as crianças até 8 anos de idade. A confissão de fé belga, no artigo 34, falando sobre o santo batismo, diz assim: cremos e confessamos que Jesus Cristo, o qual é o fim da lei, Romanos 10:4, derramando o seu sangue, acabou com qualquer outro derramamento de sangue que se possa ou queira realizar para a propiciação e satisfação dos pecados. Tendo abolido a circuncisão, que se praticava com sangue, ele instituiu em lugar dela o sacramento do batismo. Pelo batismo, somos recebidos na Igreja de Deus, separados de todos os outros povos e outras religiões, para pertencermos totalmente a Ele, tendo sua marca e estandarte. O batismo nos serve para testemunhar que Ele será eternamente nosso Deus e misericordioso Pai. Por isso, Cristo mandou batizar os seus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, somente com água. Desta forma, Ele nos dá a entender que, assim como a água tira a impureza do corpo, quando derramada em nós, e também assim como a água é vista no corpo de quem recebe o batismo, assim o sangue de Cristo, através do Espírito Santo, lava a alma, purificando-a dos pecados, e faz com que nós,
filhos da ira, nasçamos de novo para sermos filhos de Deus. Porém, não somos purificados de nossos pecados pela água do batismo, mas pela aspersão com o precioso sangue do Filho de Deus. Ele é nosso mar vermelho, que devemos atravessar para escapar da tirania de Faraó, que é o diabo, e para entrar na Canaã espiritual. Os ministros, por sua parte, nos administram somente o sacramento que é visível, mas nosso Senhor nos concede o sacramento que significa, a saber, os dons invisíveis da graça. O Senhor lava a nossa alma, purificando-a, limpando-a de todas as impurezas e iniquidades. Ele renova nosso coração, enchendo-o de toda a consolação, e nos dá a verdadeira certeza de sua bondade paternal. Ele nos reveste do novo homem, despindo-nos do velho com todas as suas obras. Por isso, cremos que quem quer entrar na vida eterna deve ser batizado só uma vez. O batismo não pode ser repetido, porque também não pode nascer duas vezes, e porque esse batismo tem utilidade não somente no momento em que o recebemos, mas durante toda a nossa vida. Portanto, rejeitamos o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo que uma vez receberam, e que, além disso, condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Nós cremos, porém, que eles devem ser batizados e selados com o sinal da aliança, assim como a criança em Israel eram circuncidadas com base nas mesmas promessas que foram feitas a nossos filhos. Cristo, de fato, derramou seu sangue para lavar igualmente os filhos dos fiéis e os adultos. Por isso, elas devem receber o sinal e o sacramento da obra que Cristo fez para elas. Como o Senhor, outrora, determinava na lei que as crianças participassem, pouco depois do seu nascimento, do sacramento do sofrimento e da morte de Cristo, através da oferta de um cordeiro, que era um sacramento de Cristo. Além disso, o batismo tem para nossos filhos o mesmo efeito que a circuncisão tinha para o povo judeu. É por essa razão que o apóstolo Paulo chama o batismo de a circuncisão de Cristo, Colossenses 2:11. Pensando no propósito da epístola de Pedro, devemos nos lembrar e considerar o que diz o capítulo 2, os versos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos observado que Pedro deseja encorajar os leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça de Deus. Um outro tema presente na epístola é o fato de que Pedro também exorta os cristãos em meio ao sofrimento a se manterem firmes na fé. Exortar os cristãos sobre o testemunho da graça e permanecerem firmes em meio aos sofrimentos. No Novo Testamento, a inundação ou dilúvio que ocorre sobre toda a terra é um tipo de julgamento final de Deus sobre o pecado. Mateus 24, 37 a 39, Hebreus 11, 7, 1 Pedro 3, 20, 2 Pedro 2, 5, 3 de 5 a 6. Também no batismo de crentes, 1 Pedro 3, 21. Noé é para nós um modelo de fé salvadora. Ao construir uma arca, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça pela fé. Hebreus 11, o verso 7. A promessa de Deus a Noé é um incentivo para os crentes que aparentemente não viam a volta de Cristo acontecendo, e também é parte do plano redentor de Deus. 2 Pedro 3, 4 a 13. Quem diz isso é o Dr. John Frame, no seu livro Teologia Sistemática, página 68. Portanto, Noé, quando citado por Pedro, prefigura um tipo da realidade que os crentes estão vivendo na epístola de Pedro. Por isso ele o invoca como uma figura
da realidade que aqueles crentes estão vivendo quando Pedro escreve a eles. E hoje, então, o tema que eu quero considerar com vocês é o valor do batismo cristão. Em primeiro lugar, o batismo, ele aponta a nossa salvação. Olha o que diz o verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo aponta a nossa salvação. Ele faz com que ela seja vista, ele a torna visível. Em Cristo os nossos pecados são lavados, e o batismo é o sinal dessa lavagem. Quando nós nos aproximamos de Cristo com fé, os nossos pecados são perdoados, lavados no sangue dele. Uma outra figura muito própria é aquela apresentada lá no Antigo Testamento, quando Deus chama o seu povo a fim de livrá-los da escravidão do Egito e ordena que seja sacrificado um cordeiro que prefigura a obra de Cristo. E ele diz então que o sangue deve ser posto em cada casa, marcando, identificando cada família. Aqueles que não são marcados, aqueles que não são selados, aqueles que não são medidos, como nós vimos em Apocalipse 11, 1 e 2, estão de fora dessa aliança, portanto perecem, morrem quando o anjo da morte vem. Quando Pedro então fala que, nos aproximando de Cristo, na obra redentora dele, nós somos lavados, o sangue dele é aspergido sobre nós. Abra a sua Bíblia para lermos o profeta Ezequiel, capítulo 36, o verso de número 25. Profeta Ezequiel, capítulo 36, o verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O profeta fala de Deus, o próprio Deus aspergindo, batizando o seu povo, purificando com um lavar purificador. Um outro texto que nos fala dessa realidade é Atos dos Apóstolos, segundo São Lucas, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, o capítulo 22, o verso 16. Atos capítulo 22, o verso 16. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. De novo, a conversão acompanhada de um processo de lavagem, aplicado à vida daqueles que creram, representando e simbolizando aquela lavagem espiritual e interior que acontece em cada crente. Tito, capítulo 3, o verso 5, a epístola de São Paulo a Tito, capítulo 3, o verso 5, nós encontramos outra referência acerca deste lavar purificador. Tito, capítulo 3, o verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo declara a Tito que não é decorrência das nossas justiças pessoais, mas antes é um lavar regenerador aplicado pelo próprio Espírito Santo à vida do crente. Por isso o batismo ele aponta a nossa condição de salvos, daqueles que foram regenerados, justificados e que estão sendo agora santificados. O batismo é esse separar. Como Noé foi separado do povo pelas águas. As águas do dilúvio apontavam essa situação. Semana passada nós ouvimos o Dr. Robert Lentman nos falando no livro A Obra de Cristo, eu vou citá-lo novamente.
E ele diz assim: na difícil passagem de 1 Pedro 3, 18 a 22, Pedro sugere que Cristo, em sua ressurreição, proclamou o julgamento sobre os anjos caídos. Ao longo dos séculos tem havido interpretações conflitantes sobre essa seção complexa. Uma perspectiva comum antigamente era de que Cristo foi ao Hades no período entre sua morte e ressurreição. Por outro lado, Agostinho popularizou a noção de que Cristo, pré-existente, pregou o Evangelho por meio de Noé aos contemporâneos de Noé. Ainda outros têm mantido que Cristo oferece às pessoas uma segunda chance de se arrependerem após a morte. Uma reivindicação que estaria em contradição presente e decisiva com a proclamação do Evangelho aqui e agora. É da maior urgência. Novamente, uma apreciação crescente parece estar sendo desenvolvida com bases sintáticas, estruturais, semânticas e teológicas, de que o ensino de Pedro é que Cristo pronunciou sobre os espíritos em prisão a sua ressurreição. Os leitores de Pedro estavam sofrendo perseguição. Noé enfrentou oposição e ridículo. Cristo sofreu. Consequentemente, assim como Noé foi publicamente vingado pela arca que o salvou do dilúvio, enquanto seus adversários se afogavam, e assim como Cristo foi publicamente vingado em sua ressurreição, na qual ele pronunciou o julgamento sobre seus adversários, os leitores de Pedro, quando confrontados pela terrível oposição de um mundo hostil, poderiam extrair conforto do batismo deles, que os havia salvo. A progressão da morte e ressurreição de Cristo, verso 18. A sua exaltação e entronização acima dos anjos, autoridades e poderes, verso 22. É interrompida pelo parênteses dos versos 19 a 21, que descreve uma triunfante atividade da sua ressurreição. Portanto, temos novamente a referência à sujeição de Satanás a Cristo e suas forças, o qual é obtido em sua ressurreição, como resultado direto de sua morte e tudo que estava incluso nela. Portanto, o que Pedro faz, e nós começamos a ver isso semana passada quando tratamos da obra da ressurreição e da vitória anunciada de Cristo sobre as forças malignas, é aplicar essa realidade à igreja. Por isso o batismo não é um ato histórico passado, para nos lembrarmos aquele dia em que fomos batizados. O batismo é um ato presente e diário em nossa vida, da aplicação desses méritos, do poder da ressurreição, da vitória de Cristo, da salvação obtida na obra redentora dele, a nossa vida diariamente. Todos os dias devemos nos lembrar de nosso batismo e vivê-lo. Todos os dias devemos aplicá-lo à nossa vida. O batismo, ele aponta a nossa salvação. O batismo, ele é o símbolo de purificação do crente de seus pecados. O batismo, ele é um símbolo de uma realidade interior. Como Pedro mesmo disse, ele não é a remoção da imundícia da carne, não é água santa, não é uma água mística, ela é só um símbolo de uma realidade, ela é o símbolo de uma verdade que nós vivemos no nosso interior, quando olhamos com os olhos da fé para Cristo, Cristo ressurreto. Ele, portanto, é um sinal de uma realidade que vivemos, ele não é a realidade que vivemos. Olhar para o batismo como uma realidade a ser vivida é negligenciar o ensino de Pedro, qual seja a obra de Cristo, vitoriosa pela ressurreição sobre as forças do maligno. Essa é a mensagem de Pedro. Quando ele invoca Noé, ele está dizendo: aqueles que riram, que caçoaram, foram vingados quando viram a arca boiando sobre as águas do dilúvio, águas de morte, águas que julgaram, águas de juízo, que tiraram vida de pecadores, mas que preservaram a vida de um homem justo, santo e íntegro, obediente a Deus. O batismo nos salva, não nele, mas em Cristo. Ele é sinal desta salvação. É por isso que no ato de buscar o batismo, você precisa ter plena convicção da sua fé.
para não mentir diante de Deus. Tendo batizado-se, você precisa então manter viva a chama desta fé, para não negar aquela profissão de vida. O batismo é uma profissão de vida, não é uma profissão oral, não é uma profissão somente pública no culto. Ela se faz no dia a dia da nossa existência. Como por toda a história, o testemunho de Noé tem sido evocado pelos homens. Vai sair no cinema a história do dilúvio. Os homens ainda se lembram. Será que os homens se lembram daquilo que você tem anunciado? De que você está sendo salvo pelas águas? Que aquela água representa uma salvação que veio até você por um Deus todo-poderoso, misericordioso e que ama você. Em segundo lugar, o batismo aponta o juízo de Deus. Olha o verso 20. 1 Pedro capítulo 3, o verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 7 até o verso 9, abra lá. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 7 até o verso 9. Diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O verso de número 4 e 5 agora. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O texto de Gênesis conta no capítulo 6 que a iniquidade tinha crescido a tal ponto que Deus disse: eu vou destruir o mundo. E ele usa Moisés como um pregador da justiça. Noé anuncia pela salvação dele e dos seus na arca a justiça. Não é que Noé foi pregar, Noé nunca fez isso. Não existe um relato no texto de Gênesis de Noé pregando, falando. Não fique pensando que ele abriu uma Bíblia lá e ficou pregando. Não é essa a realidade. Ele pregou como exemplo, sendo justo e íntegro, andando na presença de Deus. Deus o chama e o coloca na arca e condena o resto dos homens, que já no capítulo 6 Deus diz: se perderam todos, a impiedade deles é tal. E o texto aqui diz assim: o mundo antigo não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E depois ele usa um outro exemplo, Ló. E ele mostra um paralelo entre Noé e Ló, falando que esses 2 homens piedosos viviam na presença de Deus, justos, íntegros, tementes a Deus, andando com Deus, viviam no meio de pessoas ímpias. Isso aos ouvidos da igreja a quem Pedro pregava era algo maravilhoso. O Império Romano os detestava, os pagãos odiavam os cristãos, o mundo não os aceitava. E Pedro está dizendo: esse mundo é um mundo de ímpios, de impiedade. Fiquem tranquilos. Como Deus salvou Noé e salvou Ló, vai salvá-los, castigando-os. E no início do texto que nós lemos agora, o verso 4, capítulo 2 de 2 Pedro, diz assim: Deus não poupou os anjos quando pecaram e os precipitou no inferno, os entregou a abismos, aqueles anjos que estão em cadeias, que agora ouviram a mensagem do Cristo ressurreto. Esse Cristo ressurreto que pelo sangue dele nos lava e nos purifica de nossos pecados. Paulo também fala nas águas como uma aplicação do juízo. Israel foi batizado na nuvem e no mar. Olha o que diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, o verso 2. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, o verso de número 2.
tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Assim como Paulo compara a água do batismo com a ameaça de águas mortais, a água do dilúvio e a água que destruiu os egípcios no Mar Vermelho. Vocês devem se lembrar do episódio: o povo de Deus fugia do exército de Faraó, e de repente eles se encontraram de frente com o Mar Vermelho. E Deus ordena então a Moisés: ergue a tua vara. E o mar se abriu, e a pé seco eles passaram. E quando os egípcios, que prefiguravam o mundo, vieram, as águas os tomaram para si, como os ímpios foram tomados na época de Noé. Paulo então usa essa mesma ilustração e a mesma comparação, que a água serve de juízo. Porque toda vez que alguém é batizado, ele é batizado para a salvação, como nós vimos no ponto 1. Ele é batizado porque declarou crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele é batizado porque crê que o sangue de Cristo lava e purifica de todo o pecado e injustiça. Ele é batizado porque tem um desejo crescente em seu coração de fazer parte do povo de Deus, da igreja. Mas toda vez também que alguém é batizado, uma mensagem ecoa pelo mundo dizendo: aqueles que não estão com Deus vão ser tomados pelas águas do juízo. Quer seja sobre o dilúvio, quer sobre o mar, quer sobre a água do batismo, eles serão responsabilizados por terem rejeitado Deus, por não terem amado e não terem servido. Com a indagação de uma boa consciência para com Deus, é o que diz o verso 21. Os cristãos concordam com o juízo de Deus sobre o pecado, inclusive sobre o próprio pecado passado deles, o pecado que eles viveram. É o que diz 1 Pedro, o capítulo 4, o verso 3. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, o verso 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. A ideia que Pedro então traz agora é que aqueles que são batizados reconhecem que o batismo é para a salvação e para a condenação, e dizem assim: olha, nós também outrora pecávamos. Noé não foi salvo por quem ele era, Noé foi salvo por quem Deus fez ele ser. Inclusive a promessa que Deus estende à sua família. Por isso o texto declara, tanto em 1 como em 2 Pedro, como em Hebreus, que Noé e a sua família foram salvos. Porque Deus os chamou, Deus os lavou, Deus os purificou, Deus providenciou a Noé que ele soubesse do dilúvio. Abra sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 11. Hebreus, o capítulo 11, o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O capítulo 11 de Hebreus, o verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É por isso que o texto diz que Noé, divinamente instruído, teve pregação da parte de Deus. A palavra de Deus chegou até Noé. E o texto diz assim, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Não tinha uma gota de chuva há muito tempo. Os homens se riam de Noé, dizendo: não chove aqui, está tudo seco, o chão está rachado. E você está dizendo que tudo vai ser coberto por água? Constrói um barco. Barco é o meio pelo qual Deus está dizendo: Noé, eu vou salvá-lo. Tendo fé em Deus, Noé aparelhou uma arca, e diz o texto, para a salvação de sua casa, pelo meio da qual ele condenou o mundo. Quando você se batiza, você é salvo, mas você também condena o mundo. Você os separa. Você dá uma mensagem bem clara de que você agora é parte do povo de Deus. Nós lemos hoje, é muito bela a exposição da confissão belga acerca do santo batismo.
quando ela declara de forma veemente: porém não somos purificados de nossos pecados pela água do batismo, mas pela aspersão com o precioso sangue do Filho de Deus. Ele é nosso mar vermelho, que devemos atravessar para escapar da tirania de Faraó, que é o diabo, para entrar na Canaã espiritual. Os ministros, por sua parte, nos administram somente o sacramento que é visível, mas nosso Senhor nos concede o sacramento que significa saber os dons invisíveis da graça. O Senhor lava a nossa alma, purificando-a, limpando-a de todas as impurezas e iniquidades. Ele renova nosso coração, enchendo-o de toda a consolação, e nos dá a verdadeira certeza de sua bondade paternal, e nos reveste do novo homem, despindo-nos do velho com todas as suas obras. O batismo não pode ser repetido, porque também não podemos nascer duas vezes. E porque esse batismo tem utilidade não somente no momento em que o recebemos, mas durante a vida inteira. Nós somos lavados, somos feitos agora parte de um povo. A gente já não é mais do Egito, a gente já não é mais um povo escravo sob o domínio de Faraó. A gente atravessou o Mar Vermelho lá para o outro lado. E os que não vieram, aqueles que não marcaram as suas casas com o sangue do Cordeiro, ou pereceram ainda no Egito, ou sobre as águas. É por isso que só participa a mesa do Senhor, a grande ceia celestial, aqueles que foram lavados por essas águas purificadoras. Me corta o coração todo domingo de celebração de Páscoa, da mesa do Senhor, da Santa Ceia, a Eucaristia, quando eu tenho que dizer em voz audível que os crentes fiquem de pé para a distinção daqueles que ainda não são salvos. Ver alguns assentados, só me lembro daquele povo do lado de fora da arca, que desesperado morreu sobre as águas. Só me lembro daquele povo impenitente que morreu porque perseguiu o justo Ló. Só me faz lembrar dos egípcios que foram tragados pelas profundezas do mar. Não seja parte do juízo de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser salvo, porque o juízo também vem por meio do batismo. A libertação física de Noé simbolizou a libertação final de Cristo. Cristo nos salvou, pois Ele morreu por nossos pecados e nos deu a vida por meio da sua ressurreição. Pedro 3, 18 a 21. O batismo, então, é uma cerimônia de purificação, de nomeação, de entrega do Espírito Santo e de comprometimento pactual. É o que diz Edmund Clowney no seu livro A Igreja, página 263. Portanto, o batismo representa que a libertação física dada a Noé, como Noé pelas águas foi livre dentro da arca, nós somos livres pelo sangue de Cristo. As pessoas que não recebem essa libertação, que não ouvem a Deus como Noé ouviu, instruído pelo Senhor. Meu querido, aquilo é muito forte lá em Hebreus, quando diz assim: Noé tendo sido instruído por Deus. Nós cremos e professamos, como igreja reformada, que toda vez que a palavra é fielmente pregada, o próprio Deus está nos falando. Nessa noite Deus está dando instruções bem claras. E talvez você esteja rindo: ah, que negócio de batismo, que nada. As pessoas aí vão rir de mim, né? Eu fico pensando, algumas pessoas talvez tenham se aproximado lá de Noé, né? Tá lá Noé batendo prego lá nas madeiras, aí foi se aproximando, aí o pessoal passou: ô louco! Aí o cara: não, opa, deixa eu sair daqui, né? Não quer ser chamado de louco também. Quando as águas subiram, se desesperaram. Talvez você seja um louco esta noite, negando-se a receber um sinal que vem da parte de Deus, para marcá-lo como propriedade exclusiva dele, como sacerdócio, nação santa. E você está sob o juízo de Deus.
O que Edmund Clowney diz então é que Noé recebeu essa libertação, que representa a libertação final de Cristo pela sua ressurreição, aplicada a nós pelo batismo, que é uma cerimônia de purificação, nomeação, de entrega do Espírito Santo a nós e de comprometimento pactual. O batismo então é algo majestoso, maravilhoso, que fala aos nossos corações. Não despreze o batismo como algo que aponta a salvação, nem como algo que aponta o juízo, porque é pelas águas que Deus tem salvo, e também é pelas águas que Deus tem condenado o mundo. Para pensar, para praticar. O batismo representa nossa salvação e nosso juízo, e aponta as duas verdades aos que ainda não creram. Portanto, para nós ele tem valor duplo: salvação, porque somos livres em Cristo; juízo, porque em Cristo são pagos os nossos pecados. E para os que ainda não receberam, um chamado: venha e você será salvo. E para aqueles que negam, é um aviso: cuidado, vocês serão condenados. Para encerrar, eu quero citar ainda a Confissão Belga, no artigo 28, que diz: o dever de juntar-se à igreja. Essa santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos. Fora dela não há salvação. Cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela e contentar-se com a sua própria pessoa, mas cada um deve se ajuntar e se reunir a ela, mantendo a unidade da igreja, submetendo-se à sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos como membros do mesmo corpo. Para observar melhor tudo isso, o dever de todos os fiéis é, conforme a palavra de Deus, separar-se daqueles que não pertencem à igreja, juntar-se a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Esse dever deve ser cumprido, mesmo que os governos e as leis das autoridades o contrariem, mesmo que a morte ou a pena corporal sejam consequência disso. Por isso, todos que se separam dessa igreja ou não se ajuntam a ela, contrariam a ordem de Deus. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, como é maravilhoso o batismo. E ele tem esse significado duplo para nós, de mostrar a nossa salvação, de torná-la, ó Deus, visível a todos os homens, na nossa vida, no nosso testemunho, de que Cristo nos salva, que nos lava com seu sangue. Como o mundo antigo, na época de Noé, foi lavado pelas águas do dilúvio, os nossos pecados são lavados pelo sangue de Cristo. Como o exército de Faraó foi varrido pelas águas do mar, são varridos os nossos pecados pela água do batismo. Pai querido, nós te louvamos por este sinal, este sacramento, que em si mesmo não possui eficácia nenhuma, mas ele aponta eficazmente a obra de Cristo. Essa sim é aplicada à fé do comungante. Essa sim tem um poder regenerador espiritual. A água só lava o corpo, mas a água que é santa, o sangue de Cristo, essa nos lava na consciência e nos faz santos diante de Deus. Mas essa mesma água é juízo para aqueles que me ouvem agora e que não receberam o batismo, que não creram no batismo, que negligenciam o seu batismo ou que negam o batismo. São, portanto, passíveis de disciplina estes, de juízo, e que se arrependam ainda hoje, não como fizeram os contemporâneos de Noé, que tardaram e morreram todos sobre a água, e somente Noé e 7 se salvaram.
Pai querido, que não sejam como o exército obstinado de Faraó, que se meteu, ó Deus, a perseguir o teu povo e pereceu sobre as águas do juízo. Antes, que se arrependam, creiam e sejam batizados para a lavagem, para a purificação de suas almas. É o que oramos e rogamos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.